Oi, sou Flávia Camanho e esse é o podcast Ponto de Virada. Eu brinco que sou coach desde a época que isso era a profissão do futuro e que a gente acreditava que ela ia transformar a vida das pessoas. E ela transforma, mas transforma de outra forma, entendendo a jornada, entendendo o caminho, vendo quais são as transformações que as pessoas têm na vida. Hoje eu tenho uma convidada que tem uma história que eu até brinquei com ela que eu vou precisar começar desde a infância, de tantas coisas que aconteceram na vida dela. É um ponto de virada ambulante. Sharon Azulay vai falar um pouco para nós sobre a história dela, da relação dela com a Blue Man e da relação com a marca nova, Raio, que ela está construindo. Sharon, muito obrigada, muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história, né, que é de vários pontos de virada mesmo. Eu quero começar do começo da sua vida. Eu li algumas matérias sobre você e você conta que você nasce de uma grande paixão. Seu pai e sua mãe se apaixonam e tem que é aquela história, uma paixão enlouquecedora, e com todo esse enlouquecimento da paixão tem toda uma confusão aí no começo da tua vida, né? Assim, todo mundo falava que meu pai sempre quis ter muito, muito uma filha, queria muito ter filhos. Ele foi casado durante 12 anos, mas não tiveram filhos, assim. E aí tinha aquela coisa meio... aqueles boatos que o Davi não podia ter filho, porque essa primeira esposa do meu pai tinha 3 filhos de outro casamento. E meu pai e minha mãe se reencontram, assim, eles já se conheciam ali da galera. E é uma paixão avassaladora. E minha mãe também achava que tinha dificuldade de engravidar, que ela só tinha uma trompa. E aí, no meio desse caminho, dessa loucura que todo mundo fala que o papai deixou de ir pra fábrica, que de fato tirou, tipo assim, um momento sabático e foi viver essa paixão. Minha mãe engravida. E aí, eu acho que foi, tipo assim, um grande êxtase, assim, na vida do meu pai, da minha mãe. Eles estavam casados na época e eu nasci, né, sou filha única, menina. Logo na sequência, assim, meu pai e minha mãe se separam. A mãe já via com os problemas anteriores, assim, de dependência química. As coisas não foram muito controladas ali naquele início. E eu, mais ou menos com uns 2 anos, meu pai ganhou minha posse guarda e eu fui criada por ele durante toda a minha vida, assim. Meu pai foi pai, mãe, zona, assim, amigo, melhor amigo. Ele nunca, eu falo isso, assim, ele não terceirizou a paternidade, sabe? Porque eu acho que tem homens que se veem nessa situação e vê essa necessidade de ter uma mulher, de casar de novo, assim. Meu pai não casou de novo, meu pai não, assim, ele foi segurando, assim. Eu consigo hoje, como mãe, né, eu falo, caraca... Pô, né? Quanto o papel dele foi relevante, como ele viajava, né? Comigo sozinho e eu não tinha babá. Eu ficava vendo assim, caraca, eu nunca tive babá mesmo, assim, era uma coisa que era eu e ele, a gente fazia mochilão, a gente viajava. E eu vejo, cara, que orgulho, assim, porque não é fácil hoje. Até eu mesmo sozinha, sou mãe, e tem vários corres que eu preciso de um apoio, assim. Muito. E isso há muitos anos atrás, onde você não tinha celular, não tinha uma série de recursos que hoje nos ajudam de alguma forma, né? Quando é que ele fundou a Blue Man? Você nasce, a Blue Man já era uma marca poderosa. Já, quando eu nasci em 91, a Blue Man é de 72, né? O CNPJ da Blue Man. Meu Deus. Assim, ele já começou um pouquinho antes disso, né? Começava naquela coisa com o irmão, que o Simão já tinha São Sebastião, então já produzia. Acho que foi um momento... 72 é o primeiro CNPJ, que é quando começa a ter uma formalidade, né? Uhum. Imagina isso... E você lembra da tua história, antes de realmente ser puxada para dentro dessa história da gestão da empresa, a gente vai contar disso, mas a tua infância, você estava no meio de uma fábrica de biquíni? Como é que era isso? Total, assim, foi muito chão de fábrica. Sei. Meu pai sempre foi mais da parte industrial, né, do que do mundo da moda. O mundo da moda, assim, não era essa pessoa. Então... Ele era o diretor criativo da marca também? Não? Sim. Era tudo. A empresa familiar, né? É o eu empreendedor, né? Não tem CEO, CFO, assim, sabe? Era ele mesmo. Então, assim, eu sempre fui muito pra fábrica, férias, festas de final de ano, tipo... Tudo era, tipo, família, assim. Quando a gente chama de família Blue, é verdadeiramente família Blue, assim. Eu fui criada, tipo... A minha festinha de 1 ano, o convitinho, sou eu com um biquininho feito lá de uma funcionária que tá lá até hoje, assim. Então, assim, essa história, muito até dessa coisa de rede de apoio, era uma forma que eu tinha de ir pra lá. Então, tinha a Ádila, que era copeira, que ficava comigo, o pessoal do financeiro, eu me lembro, tipo, de eu ficar na máquina de escrever.
Então, assim, eu sou totalmente... Tenho muito essa memória afetiva e eu amo levar meus filhos lá também Que hoje, legal. né? Tendo essa oportunidade Muito legal. de ver como eles gostam de ir. Que aí um fica querendo desenhar, o outro quer ir não sei aonde. E misturar, assim, porque... Você sabe que eu sou... Meu segundo mundo é especialista em empresa familiar, né? Eu escuto você falando e é incrível como cria a história do legado, da construção da família, como essa relação de você ver tudo acontecer. Eu sou filha de um médico, né? E meu pai fazia muito plantão. E ele brinca que ele tinha azar, todos os plantões, Natal, Réveillon, então ele ficava com plantão. E a minha mãe fazia um farnel assim, fazia uma cesta e levava a gente ir ver meu pai na hora do Natal, da coisa que ele tivesse ali trabalhando. E eu tenho uma memória afetiva com o hospital muito diferente do que as pessoas têm pavor de hospital, né? Para mim era um lugar, a gente brincava de cadeira de roda, né, nos corredores do hospital. Era o lugar que a gente ia ver aquela pessoa que era o nosso ícone, nosso ídolo, trabalhando. E aí, olhando a tua história, eu vi, tem essa construção de você ver aquela identidade, aquela figura trabalhando e você por perto. E eu acho que você tem, quando você diz, ele tinha tanta vontade de ter uma filha e tão feliz de tê-la, que ele leva você para o universo dele, né? Total. E, assim, empresa familiar tem uns números que são muito tristes, né? Tipo assim, 9 a cada 10 empresas familiares quebram. Na terceira geração. Tudo, né? Então, assim, eu entrei pra essa estatística, né? Eu lembro, assim, eu tava contando esses dias, tipo, ainda no enterro do meu pai, de eu ouvir pessoas falarem assim, quando não sei quem morreu, a empresa acabou. Marca morreu. Tipo assim, e aquela responsabilidade, né? Aquele legado que não é sobre o patrimônio, não é sobre a empresa, né? É sobre aquela responsabilidade social, né? Sobre aquela história, sobre aquelas pessoas, sobre tudo. E eu ali muito nova, né? E por mais que meu pai tem sempre me levado muito para esse mundo, né? Porque assim... Mas eu não fui criada para isso. Exatamente. Né? Ele achava que ele fosse dele, não uma executiva. Empresa, exato, ele achava que fosse vender empresa. Ele falava que é isso, mas tem vida para você não ter que estar aqui. Então eu falava, isso é coisa de maluco, sabe? E é mesmo. Ele não estava errado. Mas de fato, né... A vida te vira do avesso, né? Ele tem uma morte súbita. Então vamos contar essa história. Com 19 anos, como é que acontece Tava isso? Com 17 anos. Ah, você tava com 17 anos? Tava com 17 anos, quando... eu recebi um telefonema. Eu tinha ido pra Nova York. Isso é muito bizarro, assim. Eu tava em Nova York pra comprar o material do e-commerce da Blue Man. Tipo assim... Fui pra B&H comprar máquina, essas coisas. Isso em 2009, assim. O e-commerce da Blue Man deixou de virar mata 3 anos atrás, com a pandemia, sabe? Quanto que ele tava com a cabeça como lá ele era visionário, né? E eu tava lá, enfim... Recebo a ligação, meu pai morreu, volto pro Brasil. O judaísmo, o caixão é fechado, então, assim, eu não vi. Não foi uma morte esperada, ele tava muito bem. Foi tipo um infarto fulminante. Uau. E é isso, não me criou pra ser executiva, sabe? Pelo contrário, até acho que ele, de certa forma, criou crenças limitantes em mim, do tipo, tô me matando em vida pra você não estar aqui, isso aqui é coisa de maluco. Ele criou umas barreiras que eu também não queria aquilo pra mim, assim. Sim. Eu queria estudar psicologia, eu tinha outros sonhos. Então... E quando é que, com essa perda, quando é que você fala, puxa, não tem saída? Eu vou ter que ir pra esse negócio. Cara, quando meu pai morreu, minha avó tava viva, assim. E a minha avó foi uma mãe pra mim, assim, a minha estrutura familiar era eu, meu pai e minha avó. Então, eu fiquei muito ali com ela. E mais ou menos um ano que ele morreu, ela morreu também. E teve a primeira festa de final de ano, meu pai morreu em fevereiro, em dezembro teve a festa de final de ano da Blue, que eu fui com ela, e o pessoal já começa a falar, você é um pedacinho do seu pai, fica aqui com a gente. Porque é família, assim, eu entendo que o meu luto e o vazio, né, deles, assim. Eu lembro que a primeira coleção, depois que ele morreu, foi uma coisa super escura. E aquela a diretora criativa que ficou, né, no lugar dele, ela começou como vendedora, foi uma pessoa que tava ali trocando, e também imagino pra ela como é que foi. Todo mundo, né? Essa responsabilidade de estar ali, então... Acho que tava difícil pra todo mundo, sabe? Não tinha um plano B, sabe? Não era que... Ninguém tava esperando por aquilo. E aí quando minha avó faleceu, eu falei, eu acho que eu tenho que dar uma chance pra estar lá, tipo, meio que
só que tem que ser só um corpo, né? E aí eu comecei a ir. E aí, logo depois que eu comecei, a diretora criativa pediu pra sair. E assim, hoje, quando eu fui gravar o documentário da Blue, eu entendi total o lado dela, sabe? Era tipo uma menina chegando que... aquela figura do meu pai que era muito presente, muito viva, e até hoje é muito viva lá dentro. E ela não deu conta, assim. E eu entendo total, assim, o quanto difícil deve ter sido pra todo mundo viver como é que isso. é pra você? Agora, tudo bem que você é uma mulher madura, mas eu quero saber, assim, sei lá, então com uns 19 anos, mais ou menos, você tá no negócio. Como é que você deu conta? O que você fazia? Como é que era? Porque não é um turning point, é um tsunami. Perder os dois, perder o núcleo familiar e assumir um desafio desse tamanho. Como é que era? Era maturidade ou era... Eu brinco, às vezes a gente consegue dar conta que a gente não tem ideia do tamanho do BO que a gente tá assumindo. Eu acho que os dois, assim, eu acho que eu sempre fui muito madura pra minha idade, assim, por tudo, assim, meu pai me criou também nessa forma, assim, é isso, pai da forma mais solta, mais dando responsabilidade, eu já era, tipo, já tinha com 12 anos de idade, já tinha o cartão de crédito da casa pra ir no mercado, tipo, assim, já tinha umas coisas assim, perdi meu celular, junta seu dinheiro, eu até contei recentemente uma história que eu tinha, tipo, esquecido da vida, assim, mas que meu pai, isso, ele veio de Belém, sabe, naquele momento, tipo assim, o primeiro tio vem de Belém pro Rio pra tentar a vida, aí começa a mandar os sobrinhos, sabe, aquelas coisas. Meu pai foi nessa leva. E aí, em algum momento, meu pai trouxe a minha avó, e ele fala, assim, quando eu fui fazer meu intercâmbio pra Austrália, eu tinha 14 anos de idade, e eu tava indo embarcar, meu pai falou assim, ó, conheci o mundo vendendo biquíni. Toma aqui, meus 50 biquínis e meu dinheiro. E ele, tipo, toma aí, sabe? Tá bom, legal. Tipo, primeira semana lá na escola, vendi meia dúzia de biquíni para meia dúzia de brasileiros que tinham lá. E eu larguei aquilo pra lá. Quando acabou o dinheiro, eu liguei pro meu pai. Falei, ih, pai, acabou o dinheiro, não sei o quê, me manda aí alguma coisa. Ele, e os biquínis? Eu, estão aqui. Ele, então não acabou o dinheiro. E desligou o telefone na minha cara. Eu tinha 14 anos, na Austrália. Na Austrália? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Assim, minha forma de comunicação com meu pai era ligar, tipo, 909021 pra Embratel, pra você falar com ele. Pedir pra conectar. Pra conectar, ou por e-mail, quando eu entrava na lan house da escola, e só ia ter resposta no dia seguinte, por causa do fuso horário. E eu, caraca, como assim? E aí eu desenrolei, tinha uma brasileira, ela mais velha, que comprou meio que atacada, assim, comprou, tipo, todos. E eu, tipo, não pedi dinheiro pro meu pai e voltei com um iPod Nano ainda, comprei meu primeiro iPod. E aí, hoje, quando eu olho sendo mãe, que esses conjuntos de... Decisões de tipo, pai, né? me prepara, assim. Meu pai falava assim, eu não quero ter filho otário. Sabe? Meu filho tem que ser malandro. E eu acho que é isso, tipo, tem que saber se virar. Tem que ter a manha, né? Não adianta ter MBA, né? Tem que ter as manhas. Então, acho que isso tudo fez com que eu consegui sobreviver nessa selva, mas ao mesmo tempo talvez eu não tivesse dimensão, assim, porque é o que eu mais escuto hoje, como é que você conseguiu? E eu paro pra olhar pra trás, assim, mas eu não tinha opção de não conseguir. Talvez se eu tivesse alguma opção, eu teria não feito. Mas eu não tinha, então assim, eu fiz o que tinha que ser feito, talvez sem noção nenhuma, porque eu lembro que de chegar na fábrica e tipo, tem que fazer cartela de cor. E eu não sabia nem quantas cores tem que ter numa cartela de cor. É baseado em quê? Nas cores que eu gosto? Tipo, existe uma ciência, uma engenharia por trás disso, assim, mas que eu não sabia e tive que aprender. Você falou como a Blue Man é uma família, você também, eles te acolhem também, tem uma coisa legal, né, de você perceber, porque acho que tem todo mundo se juntou para fazer isso acontecer, né? Sim, tenho essa sensação, assim. Tá todo mundo fazendo um luto, né? Um enorme de um luto. Então, tem uma coisa de você estar, assim, com força para encarar, com garra ali, representando essa história, e um time também de querendo falar, cara, vamos certo, fazer né? dar certo, né? Todo mundo querendo fazer dar certo. Me conta uma coisa, e qual é a primeira grande atuação da Blue Man? É a sua primeira coleção? O que você olha e fala, putz, quando você olhou e falou, gente, socorro, tá dando certo esse negócio? Não sei, assim, acho que tiveram tantos
pontos de viradas, assim, porque, assim, minha primeira coleção oficial foi dos 40 anos da Blue, né? E aí entra meu primo, nesse momento, o Thomas, e a gente também, ele tão novo quanto eu, tão um pouquinho mais diferente do que eu, assim, com a moda, que ele fez faculdade, já tava trabalhando com isso. E a gente chama o Maxime, que eu amo, foi assim, uma pessoa que deu esse primeiro norte, assim, do tipo, vamos, as estampas, um planejamento, vamos olhar pro acervo, vamos pegar, vamos beber da fonte, sabe, daqui. E aí, acho que isso foi um primeiro marco, um primeiro desfile. Na sequência, eu faço os 45 anos da Blue, e agora eu acabei de fazer os 50 anos da Blue Man, sabe? Que foi, assim, muito especial. A gente iluminou o Cristo de azul, a gente fez um evento, tipo, muito lindo, assim, que foi um momento que, de tudo que a gente passou nesses 15 anos que eu tô à frente, assim, da empresa quase fechar, de tudo. Uhum. Que quando a gente, tipo, eu grito lá no Cristo, tudo blue, e o Cristo tá sempre de azul, e eu fico arrepiado, a gente iluminou o Cristo, assim. E eu falo, cara, isso me deu uma sensação de, sabe? Uau, tipo, né? Até pra permitir, né, o nascimento da Raio. Sabe, que é isso, eu neguei tanto a Blue, tanto que era isso que eu queria fazer, eu queria psicologia, e quando eu faço 30 anos, eu começo aquela crise existencial, sabe, do tipo, será que eu tô vivendo ou apenas herdei uma vida pronta, sabe, quem sou eu no meio disso tudo? E quando eu escolho, decido fazer alguma coisa, algo tão parecido com o que eu já faço, mas agora não é algo meu, sabe, é algo com a minha cara. Como é que é a ideia, então, da Raio? Ela começa a nascer, é uma marca mais... É uma marca resort. Conta um pouco, como é que vem essa história? Então, a Raio, assim, acho que eu fui amadurecendo ao longo desse caminho, fui criando a minha identidade, né, no meio disso tudo. Mas dentro de uma empresa com uma identidade muito forte, né? Também ela é reconhecida por seus atributos. E venho, né, mantendo isso. Mas... Ela tem muita consistência de marca, né? Assim, você reconhece que é da Blue Man alguma coisa. Né? Então era meu desafio 01 da vida. Mas eu acho que eu vim também desenvolvendo o meu lado e eu entendi que não dava pra ser um cabide a mais. Porque não era a mesma mulher, não era a mesma comunicação, não era o mesmo cheiro, a mesma embalagem, não era o mesmo modelo na hora de fotografar, e que se eu tentasse empurrar isso goela abaixo da Blue, não ia acontecer. E é um projeto totalmente independente, né, da Blue, mas nasceu a Raio. Assim, eu já sabia muito o que eu queria, já sabia muito quem era essa mulher, assim, a gente quem tem... é essa mulher? Me conta. Cara, fala que a Raio sou eu de amanhã, sabe? A gente tem hoje... A moda como... A mulher como um todo mudou, né? Eu acho que essa mulher de 50 anos, ela é nova para todos. Acho que ela é nova para medicina, para a forma de consumir, para a economia circular que gira em torno. Lembra que assim, uma mulher de 50 anos, ela tinha que cortar o cabelo, usar um maiô preto e lamba, sabe? Tipo, é isso. E não é. Hoje nós vemos mulheres lindas, maravilhosas, empoderadas, trabalhando, chip da beleza, transando, vivendo. Exatamente. Então, assim, e eu quero esse lugar, assim, que são mulheres que não tem mais aquela insegurança dos 30 anos, sabe? Tem um poder aquisitivo. O poder também, aquisitivo. Podem escolher mais. Né? Elas não têm medo do tempo, pelo contrário, elas se orgulham do tempo. Então é pra essa mulher a Raio, assim. Então, e ela vem com uma outra pegada, uma outra modelagem, outras cores, são estampas mais bicolores, mais atemporais, por mais que hoje esteja todo estampado, é um tigre que ele vai ser sempre esse tigre. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Ele não muda. Então, assim, eu parto daí com a Raio. Então... Você sabe que eu falo muito do feminino, eu falo que a gente está reescrevendo o feminino no mundo, né? Que a mulher que nós somos não é a mulher que nossa mãe foi na mesma idade. A avó que seremos é uma avó... Minha mãe, que é uma avó completamente diferente da avó que eu tive. E minha filha é uma filha diferente do que eu fui, né? E quando você fala disso, eu acho que é completamente consonante e incrível. Porque... uma das grandes mudanças da minha vida foi me aceitar no feminino. E eu acho que essa proposta da marca tem se aceitar nesse feminino mais potente, Sim. né? Essa mulher que se sente ainda exuberante, que se sente ainda pronta para... E que tem muito ainda, né, assim, a viver, né? A gente tinha uma coisa com
com o etarismo em relação à mulher, que a gente ia cortando o processo de vida como se assim, pronto, que o cabelo não pode mais ser então comprido, agora você a cor tem não que pode ser... Você tem que nada, sabe? É. E a palavra, uma das palavras-chave da raio é potência. É brilho, potência e luz, sabe? Então, justamente o raio o nome raio vem dizer, eu uso na minha logo, tipo, pessoal, no meu Instagram, que eu falo da potência da mulher, sabe? Dessa nossa capacidade de ser multitasking, de ser mãe, mulher, empresária, tudo na mesma janela, na assim. intensidade. E é potência, isso é uma potência, uma força que a gente tem que é muito forte. Então, assim, eu uso sempre um raiozinho, né, no meu Instagram, como a potência da mulher. Tem o raio dentro da Blue Man, né? Tem. Só que até então eu não tinha um nome. Eu sabia que era mulher, eu sabia tudo. E eu conversando com o Michel, eu sei qual é a mulher, eu sei tudo, assim. E aí ele veio assim, cara, você não usa algo relacionado a raio? Você usa raio na sua logo pessoal? Total. Você tem o raio dentro da Blue Man? Mal bem, a raio é a mistura desses dois mundos. Gênio, raio, caixa alta, Y. Você... Ele, é raio. E aí veio a raio, assim, então... É muito bom, porque eu me sinto... É tudo novo pra mim, porque embora as pessoas olhem e falem assim, não tem nada a ver com o Blue Man, sabe? Não, não, é uma outra história. Não, e é outra história, assim, E aí você eu sou sozinha ali. E esses dias, todas as minhas amigas que começam uma marca, elas me ligam pra pedir ajuda. E aí, esses dias eu liguei pra uma delas, né? Que eu falei, cara... Como é que faz isso, assim? Como é que você faz grade para uma marca que não tem loja? Como é que você faz planejamento? Porque eu sei fazer para várias. Mas para uma marca nativa digital, como é que é esse rolê aí? Me explica. Senta aqui. E o jogo é outro, né? Então, tem sido um desafio enorme, né? Fazer caber isso também na minha hora, né? Mas é um prazer também. Eu vou aproveitar, então, você falou do Michel... como é que é essa parte da tua vida que também acho que é um turning point, né? Você construir a sua própria família. Como é que foi? Conta um pouco da história da sua maternidade, que foi, assim, uma construção também cheia de emoção, né? Foi. Cara, eu conto que acho que tudo que foi acontecendo na minha vida, e principalmente assim, depois que minha avó faleceu e eu me fechei muito. Eu falo que tem o estado físico e o estado emocional, né? Que é ser sozinha e se tornar solitária. E em algum momento eu me tornei solitária, assim, e eu escolhi ser assim. E o Michel é uma pessoa que sempre esteve na minha vida, a gente se conhece desde os 13 anos de idade, foi o primeiro beijo que eu dei na vida. E em algum momento a gente ficou e filho, cara, dessa vez foi diferente. E eu falei, que diferente, sabe? É a gente sendo a gente. E eu fui resistindo muito em construir algo. E acho que é aquele clássico, né? Tipo, por medo de perder, pra que ter, né? Quando você não tem nada nem ninguém, você também não tem muito o que perder. E eu casei, sabe? A gente se juntou. E aí eu engravido, né? E foi uma gravidez planejada. O Aron, eu decidi que ia engravidar. Engravidei, queria muito menino, eu tinha pavor da ideia de ter uma filha mulher. Pavor, tanto que eu não quis deixar revelação, nada disso. Que eu falei, cara, eu vou ficar com cara de tacho aqui. Se aparecer uma menina, porque isso, são meus traumas. Eu falo, a gente, nós somos uma jornada e não uma fotografia. Então não tem como você dizer que o que a gente viveu não cobra um preço. Cobra um preço e a gente entende lidar com ele. Aí a vida te desafia e te dá uma filha pra você falar, pá! Não, foi assim mesmo. E aí, não queria. É muito perto um do outro, né? Muito. Foi assim... Era um menino, era tudo que eu queria. Falei, cara, tá tranquilo, segue o baile. E o Aron, com 4 meses, eu descobri que eu tô grávida de 3 meses. Gente. Num susto... Enorme. Enorme, porque assim, eu engordei muito na gravidez, tava ali naquele pós, me sentindo meio inchada na perna ainda. Aí, cara, fui no meu ginecologista, no meu obstetra pra levar uma amiga. E lá eu falei, cara, minhas pernas estão super inchadas, parece que eu tô grávida ainda. Ele vê lá, hein, já voltou a menstruar? Não. E enfim, faço o teste, desculpa que tô grávida de 14 semanas. Sim. Desculpa que é menina e meu mundo, tipo assim, acaba, assim, achei, cara. E foi maravilhoso, assim, a Ayla, pô,
ela ressignificou tudo na minha vida. Eu entendi que o peso da minha história não precisa ser o dela, que ele é uma folha em branco, e ela me emociona muito, assim. Mas 2 filhos, a empresa, e eu não queria que a maternidade me limitasse a ser só mãe, sabe? E em algum momento parece que isso faz sentido, sabe? Assim que a gente acabou de ter filho, você quer viver muito aquilo, mas ao mesmo tempo eu me sentia um pouco atrofiando meu cérebro, sabe? Eu não queria ter só esse assunto, então eu ficava naquela luta do tipo, eu quero profissionalmente fazer muitas coisas, mas não quero deixar de ser mãe. E aí eu entendi, e mais uma vez eu vi o poder do feminino, a nossa capacidade de estar trabalhando e ser uma boa mãe. Em alguns momentos o cobertor fica curto, mas a gente dá conta e tem que comprar o brócolis que acabou, é o remédio, é o Mareses e tá tudo, você vai ali gerenciando. É verdade. E que isso faz quem eu sou hoje, o conjunto de todas essas Sharons numa só, sabe? Que é onde, e eu sendo mãe de uma mulher, eu vejo dessa importância que eu tenho da minha filha olhar e admirar que eu vou trabalhar, que eu vou fazer, que acontecer, que, sabe? Que eu acho que cada vez a mulher também se culpa menos, sabe? Tipo, eu tô aqui hoje, meu marido que levou pra escola, ele vai buscar e tá tudo certo. Tudo bem, vai todo mundo sobreviver. Eu não sou menos mãe por isso. Exatamente. E eu não sou menos empresária por um dia não tá, e tá tudo certo, sabe? Equilibrar isso com mais leveza, né? Porque a gente já se cobra muito. Como um todo. Os parâmetros eu falo, a gente somos os piores juízos de nós mesmos, né? A gente sempre colocando aquela barra na estratosfera. Mas eu tenho mais uma coisa que eu quero saber, que além de você ter um turning point, que você assume um negócio, além de você ter um negócio novo, além da sua maternidade, você também se assume, tem uma história também com isso, de você ser uma mulher linda, super cuidada. Como é que é essa história também de se discutir? Porque você ser criada numa fábrica de biquíni, como é que é a relação com o corpo e como é que isso se transformou também na sua vida? Eu tinha quer dizer, eu na infância, adolescência, não tinha uma péssima relação com o corpo. Meu pai tinha uma péssima relação com o meu corpo. Com o seu corpo, Assim, eu era gordinha, bem gordinha, assim, cheguei a pesar mais de 100 quilos. Mas aquilo verdadeiramente não me incomodava, assim, porque eu sempre fui muito sociável, sempre, tipo assim, nunca faltou amigos, nunca faltou namoradinhos, estava tudo organizado ali. Mas meu pai ficava louco com aquilo, assim. Pra ele, falava assim, eu vendo os biquínis, os menores biquínis do Brasil para as mulheres mais gostosas e não queria ter uma filha gorda. E ele era homem e... De uma estrutura machista, né? Que vinha daquilo ali, Que vinha daquilo ali, sabe? Tipo... E hoje eu paro pra olhar pra umas falas, assim, que bom que eu consegui ressignificar isso, porque eram bem pesadas. Do tipo assim, eu sou homem e não vai querer mulher gorda, não vai te desejar. Tinha umas paradas que eram bem... Que eu entendi que, assim, nem olho pra isso mais como uma questão, assim. E é muito doido que eu só consegui emagrecer depois que meu pai morreu, né? Olha que coisa. Freud tá aí pra falar que... E eu suava, e eu ia, tipo, tentava, mas as coisas não aconteciam, assim, de fato. E não foi porque emagreci de tristeza, foi que mudou. Virou uma chave. E virou de verdade, assim. É uma coisa que eu levo hoje pra minha vida, porque eu acho que a disciplina... E pra tudo, e talvez a disciplina, até pra eu ter passado por tudo que eu passei, requer disciplina. Mas foi uma escolha de vida, assim. Por isso que eu falo, não acredito em dieta. Dieta foi feita pra você sair dela. Dieta tem prazo de validade. Foi quando eu escolhi. Era uma reeducação alimentar e mudei, assim. E eu falo que a primeira mudança ninguém vê. Ela é de dentro pra fora e ela aconteceu. E eu virei essa chave, mudei meus... Mudou seu estilo de vida. Total. E assim, não é... porque você não vai comer pizza, você vai comer salada. Cara, não é um castigo pra mim, não, tá? Eu gosto e eu tô fazendo a escolha. Maravilhoso. E eu posso comer pizza e tá tudo certo. Tá tudo bem, assim. Eu sei lidar com isso. Mas não é porque eu estou me obrigando a comer uma salada. Não, porque eu gosto. Pra mim não tem dia do lixo, eu não sou conlúrbia. Eu escolho que eu vou me alimentar e quero me alimentar da melhor forma possível. Muito legal. E isso foi uma mudança que teve altos e baixos, porque também acho que hoje eu consigo entender que eu tenho um equilíbrio, mas eu vivi extremos desde isso. Comer, tipo... Pringles com lasanha, a não querer comer nada, porque assim, hoje eu encontrei o equilíbrio, mas eu vivi 2 extremos, e mais aceitação, porque assim, mal bem, eu tive 110, 120 quilos, meu corpo tem estria, tem flacidez, eu me cobrava muito. Então acho também um pouco dessa cultura do body positive, que é diferente de marketear a obesidade. Isso. Mas o body positive, você assim, vê que, Aline Riscado tem estria também, tá tudo certo.
né? Muito bom. Entender que várias pessoas têm as suas imperfeições da mídia, da internet, das revistas. Cara, cada vez querer ser mais natural possível, você começa a aceitar e olhar pra si e falar, tá tudo certo. Então, assim, eu acho isso muito... E foi muito bom pro meu processo. Muito bom e muito coerente, porque você tem uma marca que conversa com essa mulher que você é, né? Sim. É muito... Eu falo isso, assim, a gente eu falo, o auto-amor, a gente tem que se amar, assim, ninguém vai nos amar. Nem sempre é possível, nem sempre o tempo inteiro você está super feliz com quem você é. Mas a autoaceitação quer dizer, cara, eu sou assim, é assim que eu vou lidar com isso hoje, amanhã é outro dia, amanhã eu vou lidar de outro jeito. A vida é de capítulos. Esses extremos, eu acho que eles são... às vezes necessários para você achar o meio desse caminho. Então, porque também eu te sinto assim, eu acho que você foi criando autoconfiança de que você sabe para onde, você já viveu os extremos, Sim. Você já viveu uma extrema dor, você já viveu o sucesso, você já viveu os pavores do empreender no Brasil. Então, assim, isso vai te dando repertório. E eu falo para minhas amigas que eu falo assim, olha só, o equilíbrio é o destino, não é o caminho. Maravilhoso. Então, assim, você vai desequilibrar. Todo mundo desequilibrou. Os grandes empresários de sucesso, em algum momento, desequilibraram. Na saúde, negligenciaram a família. Viveu o desequilíbrio para alcançar, para hoje ter o equilíbrio. Você não começa no equilíbrio. Com certeza não. Não dá pra começar. E isso vai em tudo. Desde a sua vida profissional, é uma dieta. Ah, não, hoje você tá, sei lá, tem 30 quilos pra perder, suas taxas estão horríveis. Não dá pra fazer exceções, você tem que ser rígido. E chega um momento que você consegue ter mais flexibilizar. Mas ficar flexibilizando, você não vai atingir o seu objetivo, assim, como acho que em todas as áreas da vida. Você tem que ter essa disciplina, assim, para que... eu sempre falo que a distância de quem você é para quem você quer ser, é o que você faz. Isso só depende da gente. Maravilhoso. Como é que é a Sharon líder? Como é que é liderar seus times e tudo mais? Eu acho que você tem muita facilidade de transmitir os seus valores. Foi um exercício também de construção? Cara, acho que é meu, assim. Eu sou uma mãe. Sei. Eu falo que a Blumen é uma mãe, eu sou uma mãe, que a gente ultrapassa a vida profissional, sabe? Porque, de fato, sabe, ali é uma continuação da minha casa. E acho que os funcionários se sentem pertencentes e a ponto de... Eu falo assim, hoje em dia, uma gestão, uma liderança humanizada não é mais sobre ter massagem e alongamento, sabe? Total. Aliás... É olho no olho, é troca, é ouvir, é saber que seu funcionário tá passando por algum problema, então vem aqui, sabe? Talvez você para um pouquinho, respira, tá tudo certo, tá? A empresa tá aqui. E isso sendo de forma verdadeira, a gente não precisa marketear isso... E quem tá lá dentro sabe como que é um lugar que as pessoas amam trabalhar. E quando saem, você fala, tu tá indo, mas tu sabe, vai voltar, né? E voltam. Mas tá tudo certo, acho que tem que ver o mercado. Até isso, só você sabe o que é bom quando conhece o ruim. Porque toda empresa tem seus problemas, seus causos. Mas assim, a galera fala, pô... tu achava que aqui era difícil, mas lá fora é mais difícil ainda. E eu acho que isso faz com que a gente aproxime. Tem funcionário de 43 anos. Nossa. A gente fez umas premiações agora, tem um troféuzinho que começa... é uma ondinha de funcionário que tem de 5 a 10 anos, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 30 e de 40. O 40 é um biquíni de lacinho, que tem uma única funcionária recebeu esse. Mas é muito legal, sabe? Nossa. Ver que são histórias e como que... E eu acho que esse é o verdadeiro legado pra mim. E eu acho que a Blumen só fez sentido quando eu entendi isso. Bacana. Porque enquanto era fazer estampa, não era isso, assim. Quando eu entendi que o legado, o propósito era transbordar na vida do outro. Aí quando você vê, a gente tem uma árvore dos sonhos, porque no final do ano a gente bota qual o sonho que a Blumen te ajudou a realizar. Minha casa própria, pagar a faculdade da minha filha. E aí você fala, cara, olha isso. Se no final for só isso já valeu a pena. Já valeu o caminho, porque sem isso não justifica. Muito, muito bacana. Bom, eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é
Eu sou, então? Eu faço a pergunta, mas eu já auto-respondo, tô brincando. Mas é porque, assim, você já imaginava, quando você era pequena, você imaginava onde você ia estar hoje? Você tinha ideia? Você fala que você queria estudar psicologia, tem ideia do que você tinha, vislumbrava o caminho todo que ia aparecer na tua história? Com certeza não. Com certeza não mesmo, assim, porque eu falo que hoje eu não sou quem eu era, nem o que eu pretendia ser, sabe? Eu tinha outros planos e a vida foi se desdobrando, e por isso que sinto muita falta do meu pai, muita, mas ao mesmo tempo eu tenho clareza que se ele tivesse vivo, se ele tivesse aqui, será que eu teria me tornado quem eu sou? Será que eu teria casado tão jovem? Será que eu teria 2 filhos hoje? Será que eu teria me tornado a mulher que eu sou? Será que eu teria emagrecido? Ou será que eu ia ser a filha do papai, que é bonita e rica, não preciso estudar, que ser gordinha, ia me limitar? Então, assim, com certeza hoje eu não sou quem eu era, nem que eu pretendia ser, e eu tenho orgulho de quem eu me tornei. E que foi conjunto de tudo isso. Conjunto. Então, assim, com certeza. É uma clareza, assim, que eu tenho em todos os aspectos da minha vida, assim, não só profissional, pessoal. Não, eu quando eu tava preparando pra gente se conhecer, eu comecei a rir, porque eu falei, gente, para que lado que eu vou? Assim, ela tem uma virada em cada dimensão, mas é muito legal porque essas dimensões são conectadas, né? Sim. A coerência, a consistência que você vai trazendo em cada uma delas, vai conversando para tornar essa mulher que você é hoje, né? As coisas foram se estabelecendo e se conectando. E isso torna uma jornada consciente, que é muito legal, e que você tem, eu acho que tem um último pedaço que, assim, é o quanto que você também se torna referência como uma liderança feminina, quanto que é importante. Como é que você se sente nesse lugar de liderança feminina, assim, de novo, num ambiente, num mercado que a gente vem de um histórico muito machista, né, assim, e de uma estrutura muito machista, da mulher exibida no corpo da mulher e isso como um produto. Você vem numa indústria onde ela está em total transformação. Sim. E aí você vem com a raiva. Quer dizer, como é que é isso, o seu exercer liderança? Então, eu acho que quando eu era muito chamada, assim, para falar sobre liderança feminina, e eu não me sentia capaz, assim, porque eu olhava por um outro aspecto. Eu olhava assim, cara, esse não é meu lugar de fala. Eu fui criada por um homem que sempre me empoderou muito, de vai lá, de não deixe ninguém fazer isso com você, me dá pá. Numa empresa, minha vida profissional, eu nunca me senti assediada por ninguém, eu nunca tive essa questão salarial, de me sentir diminuída no ambiente de trabalho, E eu achava que esse não era meu lugar de fala, já que eu não tinha passado por isso e que seria só um rostinho bonito falando lenga-lenga. Uhum. E eu falei, cara, não, sabe? Não é isso, não é isso, assim. E esse papel, eu trabalho numa empresa que 80% das minhas gestoras são mulheres. Assim, acho que a gente tem 2 gestores que são homens, que é Facility e TI. Todas as outras áreas são lideradas por mulheres. Eu estou lidando com mulher o tempo todo. E independente disso, assim, não validar a minha história só porque eu não passei por tudo isso, que eu tô lidando com isso todos os dias. Todos os dias. Então, eu falei, cara, eu posso falar sobre isso, assim. E a importância de ser representatividade de uma mulher na liderança, como, tá vendo? Porque eu tava falando isso, uma mentoria de mulheres, e ontem tava dizendo que numa reunião de conselho, um conselheiro falou pra mim, por que contratamos uma feminista? Fez uma cara assim e tal. E isso me incomodou muito, porque na hora, a primeira reação foi assim, cara, o que eu tô falando é mais importante se é feminino ou masculino. Eu tô falando porque eu sei do que eu tô falando, tô num conselho, tô dando uma opinião que eu sei o que eu tô falando. Aí depois eu tive uma outra reflexão que por que o desconforto com a história do feminismo? Se o feminismo é entender que a mulher tem o direito de escolha, né? E que a gente tem sim todo o direito de escolher o que a gente quer fazer da nossa vida.
E aí ontem pus essa conversa no grupo e a gente falou muito sobre isso, assim, de nem sempre a gente tá ativista, que é o que você está dizendo, assim, nem sempre eu tô lá porque me aconteceu ou porque eu já vivi, mas sem dúvida a gente está num lugar de referência, de criar. Essas mulheres da Blumen, olha, eu falo assim, cara, olha essa mulher está liderando, essa mulher é mãe também, ela é humana. É total. E isso te dá puxa, você traz para elas uma referência de, bom, dá para fazer, dá para chegar, dá para estar numa cadeira grande, tendo uma vida saudável, tendo um casamento, tendo filhos, construindo uma marca. Então, assim, ser um lugar de referência é muito importante. Sim, é muito importante. E a minha responsabilidade, quando eu comecei a fazer o Cheryl Me Divulga, ou abrir para dar esse espaço para... Às vezes eu abro umas mentorias grátis, assim, tipo, se inscreva e, tipo, grupo de mulheres. E que é a potência, que o nome é superação, que é desde ter uma superação até superação de ações grandes e superar, sabe? E a maior barreira, assim, que eu vejo, que eu quero fazer elas enxergarem, que é a potência delas, tipo assim, cara, não é sobre ativismo, mas, cara, olha, você é capaz, vai fazer laço pra vender pra fora, vai fazer docinho, a gente não precisa pedir dinheiro pra fazer a unha. É que a gente tem isso, assim, e eu acho que mulher informada, mulher empoderada, a partir do momento que ela tem uma informação e ela pode mudar um padrão de comportamento que ela não tinha, porque você estava lá no interior, via o avô bater na avó, a mãe apanhar do pai, e ela vai achar certo. Que é natural que isso vai acontecer. Porque a informação não chegava lá. Então, acho que a partir do momento que ela tem uma informação, ela pode mudar um padrão de comportamento e mudar a realidade da vida dela. E que eu vejo que é onde que a gente tem que falar e demonstrar sem estar... sem perder o feminino, sem perder o que faz a gente tão incrível, que é a nossa capacidade de fazer tudo e não botar a régua lá embaixo, sabe? Tipo, pegar o pior que o homem faz e se apropriar daquilo e falar, não, eu sou assim também. Fala, não, cara, você pode ser melhor do que isso. Não bota a régua lá embaixo, não, cara. Não perde o que a gente sabe fazer de melhor, sabe? Que é ser isso tudo e ser sensível. E sabe, ter a sensibilidade, ter a percepção do entorno, sabe? Que é o que faz a mulher ser sensitiva, ser o que a gente é. Sabe? É foda. No português, claro, é foda. Bom, com isso eu encerro. Eu queria te agradecer muito. Parece, eu falo, tem podcasts que são sob encomenda. A tua história é sob encomenda. Assim, eu acho que é a referência que a gente precisa ter. De uma mulher foda que venceu uma série de questões e com coerência, com força, com potência, que é a sua fala. Então, muito obrigada pela essa conversa. Obrigada, adorei também. Delícia.